Olá, seja bem-vindo à nossa rede Rainha. Hoje estamos aqui sobre uma história de uma mulher guerreira que está aqui do meu lado. A rede Rainha não é nada mais do que uma rede de conexões. Vim aqui para conversar com ela, conhecer um pouquinho da história dela. Então, dona Lúcia, uma boa tarde, seja bem-vinda à nossa Boa rede tarde, Rainha. obrigada. Quero que a senhora conte um pouquinho da sua história. Quem é Maria Lúcia? Eu me chamo Maria Lúcia, tenho 56 anos, sou casada há 39 anos, tenho duas filhas, a minha filha mais velha se chama Luciana, tem 37 anos, e a mais nova se chama Jéssica, tem 32 anos. Quando eu me casei, eu não terminei meus estudos, eu só fiz até a quarta série. E quando eu me casei, eu morava em Pernambuco, né? Começou assim, tipo uma lanchonete, e era perto de uma casa de saúde. E lá eu comecei a fazer meus docinhos, né? Eu fazia iogurte natural na época, e fazia dindim, fazia picolé, e aí lá dentro da lanchonetezinha, aquilo ali eu vendia separado para mim, para separar o meu dinheirinho, né? E desde lá, aí eu não parei. E como a nossa rede é uma rede de fé, uma rede de conexões, é a base da coroa, e a primeira base da nossa rede é a fé. E falando de fé, estamos, tá vendo? Iguaizinhas, não foi combinado, mas em homenagem ao Outubro Rosa, ao momento que ela passou, toda essa trajetória que ela vem de empreendedora, a senhora vai nos contar como foi a descoberta desse diagnóstico. Em 2000 a pandemia foi em 2020, não foi? Em 2020 já estava na pandemia. Eu estava com meu exame, eu sempre fazia meu exame de mama anual, né? Como eu estava naquele foco muito de pandemia, que foi no começo o pessoal estava tudo apavorado, né? De sair de casa, a gente deixou até de ir para as consultas, né? Exatamente. E aí eu tinha que fazer o meu exame e eu passei alguns meses para ir. Foi só meses mesmo, pouquinho meses para ir fazer o exame, e eles quando baixar mais um pouquinho eu vou fazer meu exame. Só que eu sempre tive o hábito de quando eu ia tomar banho, eu gostava de apalpar a mão. E aí eu percebi na minha mão esquerda, foi em 2020, eu percebi na minha mão esquerda um nódulozinho assim, só que todas as mamas, a minha mama, eu sentia como que a gente ainda tem alguns, né, que é da mama mesmo. Como ele era pequenininho, igual a das outras que eu tinha, do normal da mama, que eu não estou lembrando como é que ela chama, eu disse, não, deve ser, e fiquei em dúvida, né? E era pequenininho mesmo assim, acho que metade de um carocinho de feijão, pequenininho mesmo. Aí eu apalpei, aí fiquei ainda uns 2 meses, aí eu falei, mas não sentia nada. Aí eu falei, vou fazer o exame. Lá e a médica fez o exame, e aí ela disse assim, no final ela disse, dona Lúcia, a gente quer que a senhora procure fazer outro exame, que a gente achou algo estranho aqui. Porque o nódulo, a senhora tem um nódulozinho, mas ele não é arredondadozinho, ele é estranho, ele é pontudo. Eu nem posso dizer à senhora que é câncer, nem que não é, eu já fiquei preocupada, né? Aí ela foi e pediu para mim fazer a biópsia. Eu fui fazer a cirurgia antes, a gente faz. Mas como deu benefício, é tranquilo esperar também. Ela me deu esse papel de encaminhamento da cirurgia e eu vim para cá. Só que eu comecei a achar estranho porque ele lastejava e queimava, ficava ardendo. Aí eu fui lá e falei, doutora Ellen, eu vim aqui para a gente fazer outra ultrassom para ver se está crescendo. Porque se estiver crescendo eu quero tirar logo. Ela me indicou outra médica, doutora Valéria. Muito, muito legal ela. Faz o trabalho dela bem feito. Aí ela foi, fez a ultrassom, aí disse, dona Lúcia, a senhora quer fazer outra biópsia?
Já tinha aí passado aí várias vezes. Uhum. Do que eu esperei para fazer o exame, do que eu esperei porque achava que era benigno, porque a Covid estava muito cheia, e do que eu esperei da biópsia, né? Uhum. E aí quando o resultado chegou, ela mandou para a Luciana, dizendo que era maligno, que era um câncer. E aí, na hora eu fiquei, faltou chão, porque eu sempre tive medo de câncer. Né? Eu achava que quem tinha câncer não tinha jeito, morria. Eu fiquei muito angustiada. E foi nesse exato momento que a fé veio. Aí o que aconteceu? No momento eu fiquei desesperada, fiquei angustiada mesmo. Aí eles ficaram bem desesperados, porque o tumor já estava com 3 centímetros. Ele cresceu de repente. Porque o tipo de câncer que eu tive não foi hormonal, foi o tris negativo. E ele é muito agressivo, ele cresce muito rápido. Aí o que é que eles fizeram? Vamos entrar de urgência com a quimioterapia para reduzir esse tumor e até evitar que ele imigre para outros órgãos. Porque é o tipo de câncer, a tendência dele é dar metástase para os outros órgãos. E aí, a quimioterapia, que era para ser a cada 15 dias, ficou a cada 7 dias. E como ficou a cada 7 dias, não dava tempo de eu me recuperar, porque eu estava me recuperando da dose que eu tomava, porque eu tenho que me posicionar e eu tenho que me pegar com Deus e vai dar certo. Graças a Deus, Deus abriu os meus olhos na época desse tratamento e eu me apeguei muito a Deus. E eu comecei a preencher a minha mente da palavra de Deus, do louvor. Enquanto Deus permitiu ali, naquele momento, eu tirar o tempo só para Deus, porque eu não aguentava fazer nada em casa, eu não aguentava sair, né? No momento que eu estava na cama, eu não enchia a minha mente de medo, eu não enchia a minha mente de desespero. Eu disse assim, eu vou buscar a minha fé, vou buscar o meu Deus, que é o que eu tenho agora. Porque como o câncer é agressivo, e eu sempre fui assim, muito as coisas para mim tinha que estar ali tudo certinho, porque se saísse do controle, eu ficava muito desesperada. Eu sempre fui. Passou pela quimio, pela cirurgia e pela rádio. E aí, mas aí o que eu dizia? Deus está no controle, né? Deus não deixa, o Senhor sabe quanto a minha família depende de mim. Então, Senhor, vem aqui, não me deixa morrer. E dentro desse movimento, dessa situação que a senhora passou, qual foi a lição que a senhora tirou? Qual foi aquela, vamos dizer assim, o momento que a senhora disse, não, cheguei aqui, isso não é para minha morte. O que deixou de lição nesse diagnóstico que chegou na sua vida? O que deixou de lição para mim é que a gente tem que buscar primeiro a Deus, né? O reino, como Deus me falou num momento de oração de madrugada, depois da minha cirurgia, que eu estava tão preocupada ainda com o financeiro, com tudo. E porque além da situação que eu tive do problema de câncer, eu estava passando por algumas situações financeiras que foi o tempo da Covid, né? Não estava sendo fácil para ninguém. Então, o que eu aprendi é que a gente tem que colocar o Senhor à frente. Eu aprendi a buscar Deus em todo momento, a colocar tudo na mão do Senhor, a orar ao Senhor, né? Foi isso que eu aprendi. Que tudo, para tudo, Deus tem um propósito, né? Basta você crer, basta você confiar no Senhor e andar em obediência. Foi isso que eu aprendi depois do câncer. A buscar o Senhor e andar em obediência ao Senhor. Entregar para Ele o que Ele quer para a minha vida, que seja feita a vontade dEle e não a minha. Para vocês que estão nos assistindo, que esse vídeo está chegando até aí, até vocês, prestem bem atenção nas palavras dela. Agora, um importante, ela já viu, né? Que era Deus em primeiro lugar, a fé dela, que não fez ela desistir, mas ela também teve o apoio da família.
o que eles significaram, além da família, né? Mas os amigos, que às vezes a gente encontra apoio tanto familiar como apoio de alguém, eu digo por experiência própria, porque quem está em volta, os amigos, a família, sofre até mais do que o próprio paciente que está passando por essa luta. Qual foi a sua experiência com esse apoio? Olha, a minha filha, eu sei que elas ficaram muito preocupadas, mas elas não demonstravam isso. Elas me davam palavras de encorajamento todas as vezes. Às vezes, tem dias que você, mesmo com fé, você está bem para baixo, né? Somos humanos. Todos nós temos esses momentos de fraqueza. Mas a minha acompanhada também no tratamento, ela sempre me dava uma palavra de ânimo quando eu falava uma palavra, ela me reanimava, entendeu? O meu esposo também ajudava muito. Então isso é importante também, a sua comunidade cristã, você ter aquelas pessoas, né, que lhe conhecem. Eu tinha mesmo uma que ela me conhecia desde 2009, eu tive câncer em 2020 e tive tratamento em 2021. E aí ela sempre me dava uma palavra, eu me aconselhava com ela, e ela sempre me dava uma palavra de Deus. E nesse tempo que a senhora passou por tudo isso, a senhora nunca desistiu dos seus sonhos de empreender, de sempre alinhou, mesmo passando a situação de falar, eu não vou desistir nem da minha vida, não vou desistir dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha família. Não, eu nunca desisti. Hoje eu entendo assim, que como tudo tem um propósito, nós também passamos pelo processo. E eu entendi, eu me desesperava muito, mesmo eu buscando, tinha hora que eu me desesperava muito. Mas quando eu entendi, e vinha muito pensamento na minha cabeça assim, que por que será que Deus não está me ouvindo? Porque tudo que eu estou fazendo não está dando certo. Mas aí chegou um momento que eu me lancei verdadeiramente na presença do Senhor. E aí eu entendi que tudo que eu estaria passando, em toda dificuldade que eu passei, Deus tem um processo. Eu tenho que passar por um processo. E esse processo é necessário a gente passar. Porque muitas vezes a gente quer algo, mas não é aquilo que Deus tem para nós. E Deus, ele é um pai bom, ele é um pai zeloso. E ele só quer o melhor para a gente. Assim como a gente é mãe e pai, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Né? A gente não quer que os filhos, a gente ali quer tentar que não vai dar certo, mesmo assim é Deus. Muitas vezes a gente tenta, sem primeiro entregar e colocar na mão do Senhor. Né? E eu aprendi que primeiro eu tenho que entregar na mão dele. É isso que eu tenho feito. E quando a senhora queria fazer a cirurgia, ficou uma cicatriz dessa cirurgia? Ficou, eu fiz a mastectomia, eu tive que tirar a mama toda. Foi outro processo que eu tive que me apegar muito a Deus, porque quando a médica disse que ia ter que tirar a mama, eu entrei em desespero. Acredito. E eu não me via sem a mama, eu dizia assim, Deus, eu não consigo. Eu acho que para qualquer uma de nós, como mulher. Ele me confortou e me deu força, e aí eu tirei aquele desespero da minha cabeça que eu tinha que tirar a mama. Então, quando eu fui para a cirurgia, eu já estava conformada que eu teria que tirar a mama. E toda vez que a senhora olha para essa cicatriz, né, que fez a cirurgia, que a senhora vê a sua situação hoje, depois de 5 anos que vem, depois desse diagnóstico, que a senhora olha, é nela que a senhora fala assim, foi essa cicatriz que me faz levantar todo dia, porque foi uma segunda chance que Deus me deu. Eu gosto na minha vida, e essa cicatriz aqui é só uma lembrança. Uma lembrança do que eu passei, de onde Deus me tirou. Fico muito feliz a sua história. É uma história de inspiração e para as mulheres, para rainhas que estão nos assistindo agora, que esteja passando por um momento desse, ou seja, na sua vida pessoal, ou seja, na sua vida familiar, na família, ou seja, na sua vida social de um amigo. Qual a frase que a senhora diria para um empreendedor?
empreendedora, para uma mãe, para uma mulher que esteja passando pelo que a senhora passou? Confiar no Senhor e buscar Ele. Mesmo o tratamento tendo sido tarde, graças a Deus não tive nenhuma idade, não. E quando a gente se colocamos nas mãos de Deus, o assombramento vem, mas às vezes, porque somos humanos, a gente cai na fraqueza. Mas a gente fala assim, não, Deus está no controle e que Ele já me tirou dessa, é um exemplo, é uma superação. E assim, que fica essa história para quem ouvir ou chega esse vídeo até você, de não desistir. E além de tudo, acima de qualquer coisa, coloque sua fé. Porque sem fé, sem Deus, nós não somos nada e não chegamos a lugar nenhum. Muito obrigada pela sua história inspiradora, para essa mulher que está aí nesse momento, você que está precisando de uma ajuda, você que quer desabafar, que às vezes a gente não tem nem ninguém para a gente conversar. Nós da Rede Rainhas, a gente sempre fala, né? Uma base, nós somos uma base que nós estamos construindo para que, quem sabe, na próxima seja você a contar a sua história, a compartilhar conosco, vai no nosso perfil, até na nossa bio, tem o link do nosso grupo no WhatsApp. E mais uma vez, muito obrigada por esse espaço, por essa terra da sua casa, tá aqui com a sua filha, Luciana. E que vai ter muitas vezes que a gente, hoje nós vamos até no finalzinho, eu vou colocar o videozinho do trabalho dela, do empreendimento dela, para que vocês conheçam. E aqui é só uma pontinha do nosso barquinho que vai flutuar nesses mares para conhecer essas mulheres. Acho que nada vai dar certo, que fica vindo na sua mente, que agora não tem mais jeito, mas é perseverar em crer e em oração, que dá tudo certo. É como ele diz, né? No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então, quem está com ele tem tudo. Então, até a próxima. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe o reino de cada um. E o seu também. Amém.